E nós, irmãos, vamos aqui continuar a exposição da carta do apóstolo Paulo a Tito. Então, abra sua Bíblia em Tito. Nós encerramos na última oportunidade o capítulo 1 e vamos começar o capítulo 2. Então, deixa a sua Bíblia aberta, porque não obstante falarmos apenas de um versículo hoje, nós vamos caminhar aí pela Bíblia com saciedade, várias vezes vamos caminhar pela palavra a fim de compreendê-la, a fim de compreender esse pequeno trecho, pequeno versículo, que é o versículo 1 do capítulo 2 de Tito. Então deixa a sua Bíblia aberta em Tito 2, no capítulo 1. Vamos ler o texto desde o versículo 10 do primeiro capítulo, porque eu quero contextualizar os irmãos, para explicar por que esse versículo está num lugar que eu acho que não deveria estar. Então vamos ler Tito 1, a partir do versículo 10. Acompanhe a leitura comigo. Acompanhe a leitura para você entender o versículo 1 do capítulo 2. Porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. E é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Porque eu acho que esse versículo está dividido, está colocado, foi posto no capítulo 2, mas eu acho que deveria estar no capítulo 1. Os irmãos, vou tentar convencer os irmãos de que esse versículo deveria estar no final do capítulo 1. Stephen Langton, em inglês, foi arcebispo da Cantuária. No século XIII, ele dividiu a Bíblia em capítulos. Para quem não sabe, o escritor bíblico, ou os manuscritos, as cópias que nós temos disponíveis hoje, não são os originais, são cópias. Essas cópias elas não vêm com divisões de capítulos e versículos. Se você tinha essa curiosidade, saiba que não vem. Aliás, todas as palavras são juntas. Por quê? Porque o pessoal precisava economizar na tinta e no papel. Então não tinha Bic, não tinha caneta Bic, que escrevia não sei quantos 1000 quilômetros. Mas você tinha que poupar papel e caneta. Então eles escreviam tudo junto. Não tinha divisão, parágrafo, 2 dedinhos, 3 centímetros, não existia isso. E não existia também a divisão de capítulos e versículos. A divisão de capítulos foi feita por esse arcebispo no século XIII. Ele fez a divisão de capítulos. A divisão de versículos veio no século XVI, a divisão que nós temos hoje. E essa divisão de capítulos que nós temos hoje foi feita por esse Stephen Langton, arcebispo de Cantuária. E ele decidiu colocar o versículo 1, que será o objeto do nosso estudo hoje, no capítulo 2. Eu acho, no entanto, os irmãos devem ter notado, através da leitura, que existe uma forte conexão com o capítulo 1, com o que o apóstolo Paulo acabou de dizer. Ele falou sobre os falsos mestres, qualificou os falsos mestres, o que eles fazem, o que eles ensinam, como é a vida desses homens, falou tudo. E ele termina dizendo enfaticamente: você, Tito, você, porém, você, é como se ele estivesse olhando para Tito, você, porém, fala o que convém à sã doutrina. Há quem defenda que o versículo está no lugar certo. Por quê? Porque o que convém à sã doutrina é o que seguem os versículos 2 até o versículo 10.
Há quem diga que é assim, não, está no lugar certo. Por quê? Porque o que convém à sã doutrina está descrito nos próximos versículos. Nós ainda vamos chegar nos próximos versículos. Ainda vamos chegar lá na próxima oportunidade, vamos caminhando assim nos próximos versículos. Mas como a parte subsequente a esse versículo, uma parte muito prática, e nós vamos ver que a sã doutrina gera prática sã também, sadia, nós vamos ver isso. Mas por causa dessa conexão, por causa dessa ênfase de Paulo, porém, esse contraste que ele estabelece, acabei de falar dos os falsos mestres são assim, eles pregam essas coisas, eles vivem dessa maneira, eles têm essas ambições. Você, entretanto, todavia, porém, mas, prega o que convém à sã doutrina. Você. Então eu quero que os irmãos tenham em mente que existe uma conexão, e aqui é onde nós vamos caminhar, a ênfase que nós vamos caminhar, existe uma conexão muito forte com os versículos que foram ditos. Haverá conexão com os versículos posteriores? Sim, mas a conexão ainda maior com o que fora dito, com o que nós já estudamos. Ok? Certo? Feita essa introdução, eu antes de explicar o versículo para os irmãos, queria chamar a atenção de vocês para um filme. O filme chama 1917, filme de 2019. O nome do filme é 1917. Quem não assistiu deve ter aí no Google, no Google Filmes, nas plataformas de streaming aí. Então assista esse filme, eu recomendo esse filme, é um filme de guerra, acerca da Primeira Guerra Mundial. E, sem dar spoilers aqui, para quem não assistiu, o filme trata de uma missão entregue a 2 soldados ingleses. Uma missão entregue a 2 soldados ingleses. Qual era a missão? Eles deveriam avisar um pelotão que estava distante, deveriam avisar que os alemães estavam preparando uma armadilha para eles, e que eles não deveriam se mover, atacar, porque isso pouparia, essa missão, o sucesso dessa missão, pouparia a vida de 1.600 soldados ingleses. Então, a vida desses homens, de 1.600 soldados ingleses, estava na mão desses 2 pequenos soldados, que tinham uma missão, na verdade uma missão, uma bimissão: sobreviver, porque entregar essa mensagem não seria fácil, eles teriam que atravessar lugares de dominação do inimigo, dos alemães. Então eles deveriam sobreviver, e sobrevivendo, entregar essa mensagem: pelotão, não se mexa, é uma armadilha do exército inimigo. E aí o filme segue nessa trama, não vou contar mais nada, porque senão eu vou dar o spoiler, vou estragar o filme dos irmãos. Mas, se você gostar de filmes de guerra, assista o filme 1917. E esse filme é muito envolvente, porque envolve uma missão muito simples. É uma missão muito simples. Leve um recado para aquele pelotão. Só que as circunstâncias, os lugares, os eventos, os temores, tudo que aqueles homens deveriam passar para cumprir aquela missão, poderiam tirá-los, demovê-los da sua vontade de cumprir a missão. E aqui o versículo 1 do capítulo 2 é uma missão também. O versículo 1 do capítulo 2 é uma missão especialmente para o pastor Tito, imediatamente o destinatário da carta, mas como nós sabemos que essa é uma carta pastoral, de cunho pastoral, essa é uma missão para os pastores. Então eu extraí uma mensagem central para que facilite que os irmãos gravem. O pastor deve ser fiel ao seu chamado. O pastor deve ser fiel ao seu chamado, à sua missão. O pastor deve perseverar no seu chamado, na sua missão. Ele, assim como aqueles 2 soldados, tem uma missão. E ele não pode, no meio do caminho, desistir.
Ele não pode, no meio do caminho, entregar os pontos. Deixe que eles morram, deixe que aqueles 1.600 soldados morram. Não deu. O pastor precisa ser resiliente no cumprimento do seu chamado, da sua missão. Missão para a qual ele foi destinado. E que missão é essa? Que chamado é esse? Nós vamos ver nesse versículo, pequeno versículo de algumas palavras somente, nós vamos ver 2 elementos do chamado pastoral. Então, para que você não perca o interesse, o pastor vai falar sobre chamado pastoral. Vou levantar aqui, vai sobrar só o pastor Nicolas e o pastor Robson aqui, porque o sermão é para eles. Não. Nós vamos ver que isso tem implicações diretas para o rebanho, diretas, além dos irmãos terem que saber qual é o chamado do pastor, o que o pastor tem que fazer. Os irmãos devem saber o que esperar do pastor e cobrá-lo. Não adianta, não, isso não é para mim, eu estou fora. Não, você deve cobrar o pastor para que ele seja fiel. Ele sendo fiel a este chamado, a vida de vocês serão poupadas. A vida de vocês que estão sentados aqui, as vidas dos irmãos serão poupadas da morte, serão poupadas do erro, serão poupadas do falso ensino, da escravidão, muitas vezes. Então os irmãos devem estar com os ouvidos atentos para esses 2 elementos do chamado do pastor, para o qual ele deve ser fiel. O primeiro elemento é a proclamação. É a proclamação, conhecida entre os pastores, entre os teólogos, como o querigma. O querigma é a palavra grega para proclamação. E você vê isso já no primeiro verbo do versículo. Tu, porém, faz o quê? O que o pastor faz? O pastor fala. A função do pastor é proclamar, pregar, falar. Essa é a função, uma função preponderante do pastor. O que eu devo esperar de um pastor? Que ele fale, que ele proclame. Eu não posso me submeter a um pastor que é omisso no falar, que é omisso na pregação, que é omisso na proclamação do Evangelho. E aqui, irmãos, proclamação do Evangelho, notem bem, não é só evangelizar. O pastor tem que evangelizar? Sim, Paulo diz isso a Timóteo. Faze tu o trabalho de um evangelista. Mas não é só apresentar o Evangelho a não cristãos. Apresentar o Evangelho a incrédulos, não é isso. Evangelizar no sentido de implementar o Evangelho na vida dos irmãos. Essa esfera, vivermos nesta esfera que é o Evangelho do nosso Senhor. Não é só crer em Jesus, eu criei em Jesus, eu reconheci que eu sou pecador e eu criei em Jesus e agora sou salvo. Sim, mas o Evangelho prossegue a partir daí. Prossegue e é dever do pastor falar. O pastor não pode se calar. E quando o pastor fala? Quando? Em que momento? É só no púlpito? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Quando eu me tornei pastor fazem 2 anos. 2 anos, né? 2019? A pandemia bagunçou tudo. 3 anos? Não, 2 anos. 2 anos e meio. E eu ficava pensando, né? Eu já sempre quis ser pastor, sempre não. Desde os meus 14 anos eu quis ser pastor. E eu ficava pensando, como é um pastor? Como é o pastor na roda dos amigos? Como é essa pessoa que se torna pastor, ali conversando sobre futebol? Como é essa pessoa ali junto dos irmãos, informalmente, fora do púlpito? Como é essa pessoa quando ele fala? Deve lembrar que ele deve falar. E ele deve falar do Evangelho. Ele deve falar sempre, sempre. Deve haver
deve haver na sua fala ali, sempre, conteúdo evangelístico. É claro, o pastor não vai sempre parar, gente, vamos parar de falar de futebol aqui, eu vou falar sobre a Bíblia. Não, não é assim. Mas você pode notar que existe uma preocupação do pastor, em que as suas palavras sejam permeadas pelo verdadeiro e santo evangelho. Há sabedoria nas palavras do pastor. Ele não fala sem pensar, ele não fala com segundas intenções. Não. Por quê? Porque a sua missão é falar. E nós vamos ver daqui a pouco, falar um conteúdo específico. Ele não pode se calar. O pastor não pode, em momento nenhum, se calar. Isso nós podemos ver, essa função preponderante, nós podemos ver lá em 1 Timóteo 4,13. 1 Timóteo 4,13, o apóstolo Paulo fala o que Timóteo deveria estar fazendo enquanto esperava a visita do apóstolo Paulo. Qual é a sua função, Timóteo? Você tem que dar sopão na rua. Você tem que dar esmolas. Você tem que dar palestras financeiras. Não. Por mais que o pastor possa fazer isso, essa não é a função pastoral. 1 Timóteo 4,13. Até a minha chegada, Timóteo, aplica-te a leitura, e aqui a leitura pública, a exortação, ao ensino. Tudo isso envolve fala. Tudo isso envolve a boca. Timóteo, se dedique nessas tarefas. Por quê? Porque essas tarefas são próprias do pastor. Mas o que nós pregamos? O que nós proclamamos? Porque o primeiro elemento do chamado pastoral é a proclamação. E o que o pastor proclama? Paulo vai responder isso lá em 2 Coríntios 4:5. Eu não sei se poderiam melhorar esse ar-condicionado, está muito calor aqui em cima. O pessoal acho que deixou só na ventilação, porque choveu, né? Choveu e a temperatura caiu. Aí, lá fora tem essa sensação de estar mais fresquinho, mas aqui dentro, especialmente aqui em cima, eu não sei o que acontece. Quem sobe esses degraus aqui nota a diferença de uns 3 graus pelo menos, acima. Pode ser só aqui, Carlos, para não incomodar os irmãos, pode ser só o meu aqui. Desculpa essa pausa, irmãos, mas eu estava sofrendo aqui, então, obrigado, Carlos. Foi? Agora foi. Afinal de contas, o que nós pregamos, pastores? O que nós pregamos? Segundo aos Coríntios 4:5, vai mostrar para nós, vai nos mostrar o que nós pregamos, o que nós devemos pregar. Segundo aos Coríntios 4:5, o apóstolo Paulo diz assim: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos por amor de Jesus. O pastor não pode subir aqui e falar acerca de si mesmo. O pastor não pode subir aqui ou utilizar essa influência que tem para com os irmãos por meio da fala para se autopromover. Ele não pode fazer isso. Pelo contrário, o que o pastor deve mostrar acerca de si mesmo? Ele como servo. Eu sou servo dos irmãos. Eu estou aqui para servir os irmãos. E não para os irmãos me olharem, o pastor, a autoridade suprema. Não pode nem subir aqui em cima para ver se realmente o pastor Isaac está falando a verdade. São 3 graus a mais. Não pode fazer isso. Por quê? Porque nós não pregamos
a nós mesmos. Nós não pregamos uma suposta autoridade que temos sobre vocês. Um domínio, um suposto domínio que temos sobre vocês. Nós não temos domínio nenhum sobre ninguém. Quem tem esse domínio é a palavra de Deus. E nós estamos aqui para servi-los, para exortá-los, para consolá-los, para encorajá-los, sempre respeitando e nos submetendo aos termos da palavra de Deus. É ela que faz isso nos irmãos e não o pastor. Não é o domínio, você faça isso, você faça aquilo. O pastor Nicolas mencionou hoje pela manhã aquela baboseira que inventaram de paternidade espiritual. G12, um monte de coisa aí. As pessoas, os pastores dizem o que os irmãos, o que as ovelhas devem fazer, com quem devem se casar, qual emprego ter. Nós não estamos aqui para nos promover, de forma nenhuma. Por quê? O que nós pregamos, pastores? Nós pregamos Cristo Jesus como Senhor, Senhor nosso e Senhor dos irmãos. É assim que nós fazemos. Esse é o conteúdo, é o escopo da nossa pregação. E por que pregamos? Porque, afinal de contas, estamos aqui e temos essa missão que é falar. Por que pregamos? Atos 10, de 40 a 42, vai dar essa resposta. Por que pregamos? Por que não fazemos outra coisa? Por que não fazemos coaching? Por que não fazemos coaching e sim pregamos a palavra de Deus? Há muitos pastores se desviando do seu chamado. Há muitos pastores se desviando da sua missão. Por quê? Porque estão abandonando a proclamação para abraçar o coaching, a teologia humanista ou humanizada. Estão abraçando isso e não estão mais proclamando. E por que nós fazemos isso? Por que não abandonamos a nossa missão? Está em Atos 10, 40 a 42. Pedro está falando na casa de Cornélio. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar quem ele é, quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Por que nós estamos aqui proclamando, pregando? Porque Deus mandou, porque o Senhor Jesus mandou. É óbvio que primeiramente eu quis ser pastor. Todos os pastores aqui foram ordenados, mas antes de serem ordenados por esta igreja, quiseram ser pastor. Ninguém foi puxado pela orelha. Não, você vai ser pastor e ponto final. Não. Deus coloca no coração do candidato, Deus coloca no coração do jovem, Deus coloca no coração da pessoa o desejo por ser pastor. É simples assim. Ninguém é ordenado, ninguém deve ser ordenado forçosamente, de forma nenhuma. Mas, uma vez que há a vontade, há a ordenação, há a confirmação pela igreja, nós queremos, essa pessoa deve ser ordenada ao ministério pastoral. Existe essa obrigação do pastor, que ele pregue, que ele proclame, que ele fale da verdade de Deus e não se cale. Por que nós pregamos? Porque Deus mandou. Os arminianos utilizam daquele espantalho. Se todos já estão eleitos, se todos já são eleitos, por que o calvinista evangeliza? Está todo mundo eleito, e todo eleito vai ser salvo, vai manifestar a fé, como os calvinistas dizem. Por que então o calvinista prega? Porque Deus mandou. E agora todos os calvinistas, todos os crentes, né? Todos os crentes, porque Deus mandou. E esse é o meio que Deus escolheu
para salvar, por meio da pregação. A fé vem pela pregação, vem pela proclamação da verdade. A fé vem desse modo, ela nasce desse modo no nosso coração. Então, o pastor deve saber dessa missão. Ao longo daquele filme, eu ficava me perguntando, por que aqueles dois jovens, eram dois jovens soldados, no filme que eu mencionei no começo do sermão. Por que aqueles dois jovens soldados não abandonavam tudo? Não deu para chegar. Vai muito além disso, vai muito além. É obrigação, eu tenho que cumprir, eu não tenho escolha. Eu devo abrir a minha boca para proclamar a verdade. Eu devo utilizar os recursos que Deus me deu para proclamar o Evangelho. Eu não tenho escolha, assim como aqueles dois jovens soldados não tinham. Eles perseveraram na missão. E o pastor deve ser fiel ao seu chamado. E um terceiro aqui, ainda nesse primeiro elemento do chamado, que é a proclamação. Como nós pregamos? Nós vimos o que pregamos, por que pregamos e como devemos pregar. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. Como o pastor deve pregar? Está escrito aí. E o apóstolo Paulo não poderia ser mais enfático do que nesse trecho. Olhe como ele começa o capítulo 4 de 2 Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. É uma convocação solene aqui, não é? É uma convocação, não é qualquer coisa que eu vou falar. Não é, eu estou te convocando para algo sublime, Timóteo. O apóstolo Paulo deu uma senhora carteirada aqui, o que eu vou falar, não despreze. Não tome como qualquer coisinha. Não, eu posso... Não. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Para ser sincero, eu utilizo bastante a Revista e Atualizada, mas eu não gostei da tradução da Revista e Atualizada. Eles colocaram aqui, prega a palavra, insta. A versão que eu achei estar mais próxima do que o apóstolo Paulo quis dizer, e aqui existe quase uma figura militar, vou explicar para os irmãos, é na nova versão transformadora, NVT. Quem tiver pode acompanhar a leitura. 2 Timóteo 4,2, na NVT, pregue a palavra, esteja preparado. Esteja preparado. Como é que um soldado está preparado para a guerra? Eu não sei se você já passou ali no CPOR, ali em Santana. CPOR, eu não sei qual é a sigla do CPOR, Centro de Preparação de Oficiais do Exército. Qual que é o R, é o quê? Da reserva? Da reserva. O Moser morava lá perto. Eu lembro que eu fui na casa do Moser, lá perto do CPOR, foi minha primeira vista lá do CPOR, aquele quartel no meio da cidade. Eu nunca tinha visto um quartel na vida. E lá ficam, nas guaritas, ficam os soldados. Ficam os soldados lá nas guaritas. E às vezes eu passo lá, eu fico olhando, o que vai acontecer aqui em Santana, na Alfredo Pujol, o que vai precisar desse soldado aí? Mas o soldado, ele deve estar preparado para o que der e vier, para o que acontecer. Ele está sempre preparado. Essa é a postura do pastor. É a mesma postura daquele oficial, daquele soldado lá na guarita. Está sempre preparado. Fuzil na mão, sempre vigilante, sem dormir. Não aconteceu nada. Passou um dia, não aconteceu nada.
Está sempre preparado. Essa é a figura aqui. Essa é a figura. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. O apóstolo Paulo vai dizer nos próximos versículos quando é que a ocasião não estará favorável. Quando? Nós sabemos, olhando para a história, nós sabemos que os cristãos sofrem perseguição, muitos pastores sofreram perseguição, foram mortos porque pregaram. Nós temos aí a era dos mártires, no começo da igreja, muitos pastores, bispos, foram mortos e morreram falando, morreram proclamando, morreram pregando. Se você quer saber um pouco mais sobre a era dos mártires, tem um livro, né? O Livro dos Mártires, de John Foxe. Excelente livro, é impossível ler e não chorar. E eu não sou chorão para livro, mas é impossível ler e não chorar, sabendo que aqueles homens morreram falando do Evangelho. Mas nós sabemos, nós podemos ver aí pela história, momentos em que o pastor sofreu mais, porque ele deveria falar, ele deveria pregar, em momentos que não era oportuno. Já mencionei aqui o início da igreja. O início da igreja foi marcado por muita perseguição, muita. Os cristãos morreram porque estavam falando acerca do Evangelho. A época da Reforma Protestante também foi uma época em que não era muito oportuno falar o Evangelho verdadeiro. Não era. O Martinho Lutero sofreu muito. Todos os reformadores, mas acho que a história de Martinho Lutero é um símbolo, né, desse sofrimento, dessa ousadia em falar. Eu não vou parar de falar porque o Papa me mandou parar de falar. Eu não vou parar. Por quê? Porque Paulo mandou a Timóteo e manda a todos os pastores que preguem a palavra e estejam preparados, quer a ocasião seja favorável, quer não. Eu não vou parar de falar. Você vai ter que amarrar a minha boca para eu parar de falar. E meus irmãos, nós vamos ler agora os próximos versículos e vamos detectar uma era em que está se formando e está cada vez mais inoportuno falar a verdade do Evangelho. Vamos ver, acompanha a leitura aí, nós estamos em 2 Timóteo 4, lemos os versículos 1 e 2. Vamos ler o versículo 3 em diante para ver que momento é esse. Que momento é esse que não é favorável falar a palavra. Olha só, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Importante esse termo aqui porque vai resvalar no nosso versículo lá em Tito. Guardem aí. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Eu não sei os irmãos, mas parece muito com os dias atuais. Vocês concordam ou não? Parece muito com os dias atuais. E eu digo isso de 30 a 40 anos para cá. Nós há 40 anos, há 30 anos atrás, nós pedíamos recomendação de igreja e nós poderíamos dar isso facilmente. Vá numa igreja batista, vá numa igreja presbiteriana, vá na igreja tal, é muito boa. Pode ir, é uma igreja tradicional. Já viram esse termo? É uma igreja tradicional. Hoje, as igrejas tradicionais se renderam às modernidades, se renderam às fábulas. As igrejas tradicionais se renderam às fábulas. E as próprias pessoas, saídas de igrejas tradicionais que não se renderam, criaram igrejas, criaram comunidades. Agora não chama mais de igreja, né? Agora é comunidade. Criaram comunidades. Comunidades que têm essa mesma descrição. Não suportam a sã doutrina. Fizeram mestres para si mesmos. Quando ouvem a verdade, fazem cara feia. Isso está crescendo,
Hoje, os pastores da igreja, a nós é frequentemente pedida recomendação. Pastor, eu estou aqui na cidade tal, dá para recomendar alguma igreja? Conhece alguma igreja? Nós não sabemos. E o ministério de internet cresce, por quê? Porque existem pessoas, às vezes em cidades pequenas ou cidades médias, em que não há igreja que pregue essa doutrina. E as pessoas precisam se alimentar de cultos de internet, de igrejas que estão distantes fisicamente ali delas. Por quê? Porque o mau ensino, porque o momento inoportuno de pregar está cada vez mais frequente, está cada vez mais no nosso meio, no nosso ambiente. Mas nós, pastores, porque devemos pregar a palavra, Deus nos mandou pregar a palavra, e pregar a Cristo Jesus como Senhor, como nós devemos pregar? Nós não devemos nos importar se querem ouvir ou não. Nós não devemos nos importar. Se as pessoas vão se incomodar com a verdade e vão sair pela porta e nunca mais voltar, nós devemos permanecer pregando a verdade. Eu gosto muito de uma figura, de uma construção antiga. Os irmãos que caminham aqui pela cidade de São Paulo vão encontrar isso talvez na Praça da Sé, não tem mais, mas na Praça da República, lá no centro de São Paulo, tem uma construção elevada assim, parece um quiosque. Se você pedir para um jovem descrever, vai falar que é um quiosque, mas não é um quiosque, é um coreto. É um coreto. Os mais antigos aqui vão saber o que é um coreto. Coreto é aquela, na Praça da República tem aquela construção assim, circular. Na Praça da Luz também tem um coreto elevado. Uma construção circular, em que a pessoa fica mais elevada, protegida ali do sol. E foi feito para apresentações políticas, culturais. E eu gosto muito dessa figura, dessa construção, porque me lembra aqueles pregadores que subiam nos coretos, pregadores na Praça da Sé, que fazem até hoje. Sobem ali às vezes em caixas de papelão, não dá para subir em caixa de papelão, caixa de madeira, sobem em caixas de madeira, em caixotes de madeira, e começam a pregar. Eles não estão preocupados se vão ouvir. Eles não estão preocupados. Eu sei que tem muita gente pregando besteira lá, eu sei. Tem muito cara que só quer fazer show lá. Mas volta e meia aparece um pregador decente lá, um pregador da palavra, um pregador do evangelho. E ele prega ali às vezes sozinho. E ele não está se importando se as pessoas vão ultrajá-lo, vão humilhá-lo, vão persegui-lo, vão xingá-lo, vão cuspir nele. Não está preocupado com isso. Por quê? Porque é dever dele pregar. É dever dele pregar. Subir no coreto e falar. Porque esse é o primeiro elemento do ministério pastoral, da missão do pastor. A proclamação é o primeiro elemento do ministério pastoral. Nós temos um perigo se desenvolvendo em nosso meio, nos dias em que vivemos. Nós temos pastores calados diante do erro. Nós temos pastores que quando confrontados, quando perguntados, pastor, o que você acha sobre isso? Sabonetam, como dizem os jovens. Eles falam meias palavras e não respondem nada. São pastores que se calam diante do erro. São pastores que abandonaram o primeiro elemento da sua missão, que é a proclamação da verdade. Os pastores dessa igreja devem ter um temor redobrado. Por quê? Porque é muito cômodo não confrontar o erro. É muito cômodo, é muito confortável assumir uma posição de veja bem, essa é a interpretação de lá, de acolá, cada um na sua forma de interpretar, na sua forma de ver. Não.
A função do pastor é falar. E quando indagado, denunciar o erro. Ele não pode se calar diante do erro doutrinário, diante de falsos mestres. O pastor não pode se calar diante de falsos mestres, porque eles não vão se calar, porque eles vão falar a mentira, porque da boca desses homens vai sair veneno que vai matar o rebanho. E o pastor não pode, não, é a visão dele, não, deixa lá, não, cada um na sua. Não. Por isso que repetidamente nós falamos nos debates, se você está numa igreja que adota essa doutrina perniciosa, fuja, imediatamente saia daí, porque nós não podemos nos calar diante do erro doutrinário, diante do erro que leva as pessoas à escravidão, diante do erro que leva as pessoas à morte até. Nós não podemos nos calar, porque essa é a nossa missão. Esse é o primeiro elemento do nosso chamado, é a proclamação. E nós não podemos nos calar diante do erro, como muitos têm feito aí fora. E o segundo elemento que nós podemos ver aí, volte sua Bíblia para Tito, nós podemos ver um segundo elemento do chamado pastoral, que é a vinculação. O primeiro elemento é a proclamação. O segundo elemento é a vinculação. Tem gente fazendo cara de dúvida aqui, eu já vou explicar. Já mencionei aqui para os irmãos, em outras ocasiões, acerca dos dois poderes da administração pública. Os dois poderes que regem ali os atos administrativos. É o poder discricionário e o poder vinculado. Temos alguns agentes públicos aqui, sabem o que estou falando. Poder discricionário, que é o poder discricionário? É aquele conferido por lei ao administrador público, para que nos limites previstos na própria lei, ele com certa parcela de liberdade, vejam aqui, não é a liberdade plena, mas é uma certa parcela de liberdade, o agente público adote ali a solução ao caso concreto. Um exemplo, poder de polícia. Poder de polícia, abordou alguém na rua, existe uma notícia de que existe um suspeito, assim, assado, abordou alguém na rua. Existe uma discricionariedade do policial em abordar aquela cidadão e conduzi-lo forçosamente até a delegacia. Cidadão, me acompanhe até a delegacia, por gentileza. E existe aí um poder discricionário, vai da discrição do agente público, levá-lo, conduzir essa pessoa até a delegacia. Existem outros exemplos, mas esse é um exemplo clássico. Poder vinculado, é um poder diferente. Esse primeiro que eu mencionei é o poder discricionário, o poder vinculado. Qual é o poder vinculado? É aquele poder que a lei estabelece todos os elementos, todos os elementos, os pressupostos e os requisitos do ato público. Esse é o poder vinculado. Não há para o agente nenhuma liberdade discricionária. Ele não pode, porque não pode fazer esse juízo de valor, porque o ato deve estar vinculado aos termos estritos da lei. Quer um exemplo? Quando você é abordado no trânsito, acho que todos aqui já devem ter sido abordados no trânsito alguma vez. O guarda parou, seu documento, sua habilitação e o documento do carro, por gentileza. Pegou o seu documento, a habilitação está na validade, condiz ali com o veículo que você está conduzindo, o carro está licenciado para rodar. O que o agente público deve fazer? Não, você está com a camisa do Corinthians, vamos para a delegacia, vamos para o DP. Você está com a camisa do Corinthians, e você está com um bigodinho aqui, você está com o maior calor, você está de moletom, você vai para o DP, rapaz. Não. Habilitação ok, documento do carro ok, pode prosseguir o seu caminho, você está liberado. O carro está ok? Não está faltando nada para o carro ser conduzido? Não está faltando. Você pode. Por quê? Porque
Ele está obedecendo os estritos termos da lei. Ele não tem liberdade. Eu não gostei de você, rapaz. Não gostei, não fui com a sua cara. Você vai descer do carro, vai... Não fui com a sua cara, eu vou te dar um trabalhão, nós vamos para o DP. Não, não pode fazer isso. Você vai liberar aquela pessoa. Esse é o poder vinculado. Qual dos dois poderes, vamos dizer assim, o pastor exerce quando fala? O discricionário ou o vinculado? O vinculado. Por quê? Porque o pastor não tem liberdade nenhuma para falar o que lhe vem à cabeça, para falar o que ele acha, as suas opiniões. O pastor não tem liberdade nenhuma para fazer isso. Então, por isso que o segundo elemento do chamado pastoral é a vinculação. Por quê? Porque o pastor está vinculado, a proclamação do pastor está vinculada aos termos deste livro. Ele não pode subir no púlpito e começar a falar as suas impressões acerca da política, começar a falar as suas impressões acerca... Não. O pastor tem que pregar a palavra. E só a palavra. Ele não pode sair, começar pregando a palavra. Eu conheço pregadores que chegam no púlpito, leem um texto e somem. E vão para outra galáxia. Onde está o texto no que você está dizendo? O texto é só pretexto para dizer que está pregando. É só isso. No final das contas não está pregando nada. Mas existe aí o que os irmãos podem ver no restante do versículo. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O que convém aqui, a melhor tradução seria o que está de acordo, o que é próprio da sã doutrina. O que convém parece dar o que convém, o que está de acordo. Tu, porém, fala o que está de acordo com a sã doutrina, o que é próprio da sã doutrina, o que está em harmonia com a sã doutrina. É isso que deve compor a proclamação do pastor. Vejam aí dois textos. 1 de Pedro 4. 1 de Pedro 4, 11. Primeira de Pedro 4:11 diz assim: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Ele deve falar segundo as suas impressões, segundo a sua vontade? Não. O poder de fala do pastor, a proclamação do pastor está estritamente vinculada aos oráculos de Deus, ao que Paulo chama lá em Tito de sã doutrina. Sã doutrina. Vejam outro texto, Romanos 12:6. Romanos 12:6. Romanos 12:6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Também não gosto dessa tradução. Eu prefiro segundo o padrão da fé. Segundo o padrão da fé. De acordo com o que está ali, nas 4 linhas. Eu não posso sair, eu não posso divagar, eu não posso inventar. Por quê? Porque a minha proclamação deve estar de acordo com o padrão da fé, de acordo com o que Paulo chama de sã doutrina. Sã doutrina. Sã doutrina, meus irmãos, é o conjunto de mandamentos e princípios bíblicos que vinculam a crença e a prática cristãs. A sã doutrina, ela é o livro. Ela está no livro. Mas qual doutrina é a sadia? Como nós podemos dizer que essa e aquela é uma doutrina boa? Primeiramente, nós podemos detectar de duas formas. Primeiramente,
se o que nós lemos não é o que nós lemos e entendemos, o que nós lemos aqui na palavra e o que está sendo pregado pelo pastor condiz com o conjunto de crenças bíblicas, com o conjunto de verdades bíblicas. Ah, mas nesse texto é diferente. Nesse texto ele diz o contrário. Opa, você saiu do padrão da fé. Você saiu da sã doutrina. Saiu das 4 linhas. É falta. A falta não é lateral. Saiu das 4 linhas. Podemos detectar assim. O conjunto, todo o conjunto literário bíblico, nós podemos olhar, ver, o ensino, por exemplo, o ensino da salvação pela fé somente. Se alguém vem a falar, não, você tem que crer e... Opa, você já saiu. Você já não está mais ensinando a sã doutrina. Outra forma de detectar a sã doutrina. Existe essa forma, outra forma de detectar a sã doutrina. A doutrina bíblica, ela gera saúde espiritual no crente. O que a doutrina pregada pelo pastor gera, primeiro, nele, segundo, nas ovelhas? O quê? O que está gerando nos irmãos? O que a doutrina, por exemplo, a doutrina da perda de salvação, o que essa doutrina gera no pastor e nos irmãos? Eu sei o que essa doutrina gera. O pastor começa a controlar os irmãos. Você fez isso para perder a salvação, rapaz. Volte para a igreja. Não, cuidado. E o que gera nas ovelhas? Medo, temor, insegurança. Será que... eu não posso morrer. É isso. A doutrina de perda de salvação não é sã doutrina, porque não gera saúde espiritual no proclamador e no rebanho. Não gera. É assim que nós detectamos a sã doutrina. Eu coloquei aqui alguns elementos da sã doutrina, elementos que nós podemos observar, é muito comum, e infelizmente esses elementos estão sendo questionados hoje em igrejas evangélicas. Eu mencionei aqui a salvação pela fé somente, Efésios 2:8. Nós não vamos ler os textos. Só um texto aqui que eu quero mencionar para os irmãos. Salvação pela fé somente. Nós recebemos a salvação pela graça, não é por obras, não é pelo esforço, e é pela fé. Mas Tiago fala... Já vem o argumento de Tiago. Tiago fala que a fé sem obras é morta. Mas nós temos aqui 2 ênfases. Paulo quer enfatizar o processo da fé, como a fé nasce no coração, vem a partir de Deus. E Ele coloca a fé no nosso coração e nós exercitamos essa fé porque Deus nos deu. Tiago quer dizer o quê? Meu amigo, você está falando que você tem fé? Essa fé, ela se externiza, essa fé ela é demonstrada. Um ensino não anula o outro. Não anula o outro, de forma nenhuma. Estão falando de outras coisas, de outros momentos. Um ensino não anula o outro. Salvação pela fé somente é um elemento de sã doutrina, uma doutrina que gera saúde espiritual e física até. Encarnação e divindade de Cristo. Por que nós afirmamos e podemos afirmar que a doutrina dos testemunhas de Jeová é uma doutrina falsa? Porque eles negam a divindade de Cristo. Em alguns ramos negam até a encarnação de Cristo. 1 João 4, 1 a 3. Esse eu quero que os irmãos abram aí. 1 João 4, de 1 a 3. Amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Aqui não é espírito, tá, irmãos? São ensinos. São ensinos. Provai o que está sendo proclamado, não é para ficar sabendo, que espírito que é esse? É a pombagira. O que é esse aqui? É o legião. Não é isso. Tem nada a ver com isso. É para nós provarmos os ensinamentos, os
proclamadores, por assim dizer, os mestres. Não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto, olha só como Paulo vai nos ensinar a reconhecer, a provar um espírito. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Simples assim. Gosto de João porque João é muito simples. Então, vou dar um exemplo. Ele definiu, fica esperto. Provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Exemplo, 2 pontos. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pronto. Exemplo de sã doutrina. De doutrina que está de acordo com o ensinamento geral da Bíblia. Terceiro, trindade. Os irmãos acreditam que hoje a trindade está sendo questionada, se nós devemos acreditar na trindade. Todos aqui creem na trindade? Eu espero que sim, porque essa é uma doutrina essencial para a fé cristã. Nós adoramos um só Deus, que se manifesta Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, em 3 pessoas. Um só Deus, em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é importante para a nossa sã doutrina, por quê? Porque não foi o Filho que morreu, ou não foi o Pai que morreu na cruz. E não é o Filho que habita em nós. Isso é importante para a nossa sã doutrina. Compreendermos e aceitarmos a trindade. Mas hoje existem ramos do evangelicalismo dizendo, trindade nem na Bíblia tem esse termo. Pronto. Isso é invenção dos pais. Está lá na Bíblia. É importante para que sejamos sadios na fé. Por quê? Se eu sei que o próprio Deus habita em mim por meio do seu Espírito Santo, o que isso vai gerar em mim? Santidade, capacitação para exercício dos dons. É assim. É a sã doutrina na prática, gerando saúde espiritual. Algo muito importante para aquela época, inclusive, um elemento de sã doutrina para aquela época, universalidade da fé. A fé, ela é de todos, sem exceção? Não. Ela é de todos sem distinção. Então nós não podemos fazer como os judeus queriam fazer no começo da igreja. Não, agora a salvação é só dos judeus. Nós devemos pregar em Judeia, em Samaria, em todos os confins da terra. E o apóstolo Paulo vai mencionar lá em Romanos 1. Pois não me envergonham do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então a universalidade da fé, todas as pessoas sem distinção. Agora eu tenho exemplos aqui, rapidamente, exemplos de doutrina falsa, de uma doutrina perniciosa, de uma doutrina venenosa. Eu gosto desse termo, doutrina venenosa, porque a pessoa que se alimenta disso é o leite com cal. Você consegue saber se tem cal no leite? Se não um copo, Daniel, vou dar um copo branquinho para você tomar. Tem cheiro de leite, mas eu coloquei 1/3 de cal misturado lá. Como que é umas... Daniel. Vai fazer mal para o Daniel? Talvez ali no momento não faça. Mas isso sendo alimentado por anos, anos e anos e anos, isso vai se tornar o verdadeiro veneno e vai levar essa pessoa à morte. Doutrinas perniciosas, venenosas. Nós temos o exemplo em Gálatas. Salvação pela circuncisão, ou a circuncisão para a salvação. Os judeus estavam dizendo, os judaizantes estavam dizendo o quê? Para sua salvação ser completa, você precisa se circuncidar, e obrigando os gentios a fazerem isso. E aí Paulo teve que chegar e falar, isso é doutrina falsa. Essa circuncisão não aproveita nada.
É uma doutrina falsa, perniciosa, é veneno. Porque isso cria categorias dentro da igreja. Aquele irmão, ele não é circuncidado, aquele é circuncidado. Olha só. Tem semelhança com algo hoje em dia? Não. Negócio de batismo com o Espírito Santo. Aquele é batizado, aquele não. Doutrina venenosa, perniciosa. Outro exemplo que está aí na Bíblia, 1 Timóteo 4, de 1 a 3, fala sobre a doutrina dos demônios. Doutrina dos demônios é proibição de casamento e proibição de alimentos. É exemplo de doutrina falsa. Está em Timóteo, se você quiser ler, de 1 Timóteo 4. Aqui, meus irmãos, eu quero que vocês abram em 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, versículos 3 a 5. É o que eu chamo de doutrina vocabular, ou doutrina vocabulária, o vocabulário. O que é isso? Eu já vou explicar, vou ler o texto e vou explicar. 1 Timóteo 6, de 3 a 5. Acompanhe a leitura aí, 1 Timóteo 6, de 3 a 5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, olha só interessante esse detalhe aqui. O ensino segundo a piedade. Eu vou falar daqui a pouco que a sã doutrina gera inevitavelmente a piedade. E eu já mencionei que isso é forma de como detectar a sã doutrina. Se ela está gerando no pastor e nos membros, nas ovelhas, piedade, santificação, santidade. Mas eu não quero falar sobre isso ainda, só um detalhe. Vejam aí, a pessoa, o apóstolo Paulo mencionou, a pessoa que não ensina outra doutrina, não concorda com o Senhor Jesus. Como é essa pessoa? Ela é enfatuada, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. Existe hoje, principalmente no meio pentecostal, existe hoje um costume de se falar em grego, em hebraico, sem propósito nenhum, sem benefício nenhum, só falar. Falar, e para quê? Para mostrar que eu sei. Imagina eu chegar aqui, ler aqui 3, 4 versículos para os irmãos, em grego, só para mostrar que eu sei ler em grego. Tem objetivo nenhum tem princípio nenhum, fundamento nenhum para a didática dos irmãos. Só para mostrar que eu sei. O que isso mostra? Que eu sou enfatuado. Enfatuado. Porque eu quero me promover. Posso falar em grego, hebraico aqui? Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Decorei, Gênesis 1:1 em hebraico, eu decorei, legal. E existe, pastor Nicolas e eu, nós conversamos bastante sobre isso, e nos debates nós vemos isso acontecer. As pessoas fazem isso, e a massa faz o quê? Oh, nossa, uau, esse homem é de Deus. E fazem teologia em cima de uma ou duas palavras. Essa palavra, ela vira assim, e tem essa conotação acolá, meus irmãos, é a descrição aqui, pessoa que tem mania por questões e contendas de palavras, e é enfatuado. Exemplo de doutrina perniciosa, essa doutrina vocabular, vai ficar inventando coisas a partir de palavras isoladas, de palavras que vai lá, estende o significado, pega essas coisinhas. Isso é exemplo de doutrina falsa. E o versículo 5 vai dar o exemplo da teologia da prosperidade, como uma doutrina falsa. Olha o versículo 5. Altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Olha só a doutrina, supondo que a piedade é fonte de lucro. Essa semana eu participei de um debate que falava sobre teologia do contato. Alguns irmãos aqui acompanharam, que é teologia do contato. Eu não sabia que era esse termo,
tive que estudar para saber o que é teologia do contato. Dar um abraço nos irmãos, contatos de quarto grau, o que é teologia do contato. Resumindo, teologia do contato é você ter patuás evangélicos. Você ter aqui o lenço que cura, o lenço lá que tem o suor do pastor, e se você tocar no lenço você vai ser curado. É a cruz, o símbolo ali, que aquilo lá, se você olhar para aquilo, vai curar você vai ter bênçãos na sua vida. É a Bíblia aberta no Salmo 91, está lá, a Bíblia aberta no Salmo 91, aquilo ali vai proteger a sua casa. Isso é teologia do contato, é você ver, você ter esse contato visual, pictórico com essas coisas, e essas coisas terem poder, ou ilustrarem, exemplificarem, expressarem o poder de Deus. Isso é teologia do contato. Na verdade, a verdade é que esses homens supõem que a piedade é fonte de lucro. Por quê? Porque a teologia do contato, do ponto de contato, né? Não é do contato, é ponto de contato. A teologia do ponto de contato, a teologia quer isso aqui, ó. Esses homens, eles querem isso aqui. Eles querem que você compre a água benta. Água benta não, né? Água benta é coisa de católico, né? Quer que você compre a água ungida. Quer que você compre. Aqui, ó. Frasquinho com 5 ml, R$100. Parece colírio. Colírio é um negócio caro. 5 ml, R$100. Está lá. É isso. É isso que esses homens querem. É isso. Dinheiro. Supondo que a piedade é fonte de lucro. É um exemplo de doutrina falsa. E por fim, eu não poderia deixar de mencionar o pentecostalismo. Aqui os irmãos, muitos ficam, mas eles são nossos irmãos. Existem irmãos no meio pentecostal? Existem, porque creem em Jesus. Mas o pentecostalismo, e aqui, meus irmãos, é o pentecostalismo. As pessoas tendem são os pentecostais e pronto, acabou. Não. O pentecostalismo como forma de doutrina, como sistematização doutrinária. O pentecostalismo nasceu numa raiz já podre. E tudo que partiu dessa raiz podre, é podre. Qual é a raiz podre do pentecostalismo? O batismo com o Espírito Santo. Inventaram os pentecostais que o batismo com o Espírito Santo se dá pela manifestação de línguas. E aí, a partir daí, você é batizado com o Espírito Santo. Isso é doutrina falsa? Doutrina venenosa? É. Porque nós aprendemos na Bíblia, aprendemos em 1 Coríntios 12, que todos somos batizados com o Espírito Santo. Isso é sã doutrina, e não o pentecostalismo, que prega essas coisas. E como eu disse para os irmãos, a ortodoxia, a sã doutrina, sempre precede a ortopraxia. A sã doutrina vai gerar prática. E uma não pode se desassociar da outra, de forma nenhuma. O apóstolo Paulo, quando escreveu as suas cartas, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 aos Tessalonicenses, vocês podem notar isso. O apóstolo Paulo, sempre na metade do livro, ou numa boa parte, na primeira parte do livro, ele apresenta o quê? Doutrina. E termina falando sobre prática cristã. Pode notar isso na leitura. O apóstolo Paulo começa com doutrina. Por quê? Porque é a doutrina que vai segurar, é a doutrina que vai fundamentar, balizar a minha prática cristã. É assim que funciona. Não dá para ter sã doutrina, você falar que tem sã doutrina e não apresentar uma ortopraxia, uma conduta cristã firme, reta, santa. E não dá para você apresentar uma conduta firme, reta, santa, irrepreensível, sem ter doutrina, sem ter saúde doutrinária. Não dá. Não dá para separar
os dois. É impossível. Eu já mencionei o texto de 1 Timóteo 6 para os irmãos, ele fala sobre o ensino que é segundo a piedade. E no próprio carta de Paulo a Tito, volta lá, Tito 2, no versículo 10. No versículo 10, ele vai falar sobre isso. Sobre a sã doutrina que leva à prática sadia, né? A santificação. Olha só. Não furtem, Tito 2,10. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas o quê? O que nós vamos ornar? As mulheres gostam desse termo, né? Ornar. É você embelezar, é você honrar. Aqui o termo exato é honrar. É você atestar o quê? A doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, agindo conforme, tendo piedade na minha vida, mostrando essa piedade, eu vou fazer o quê? Eu vou ornar a doutrina do Senhor, a sã doutrina que eu aprendi e que eu agora vivo. A mentira, a hipocrisia, a consciência cauterizada, as falsas práticas religiosas, como mencionadas por Paulo lá em Colossenses, elas sempre têm raízes em doutrinas falsas. Sempre. Sempre. Existe um movimento hoje, mais uma vez o politicamente correto entrando na igreja, para manchar, para destruir, para avassalar as pessoas. Existe um movimento entrando, que é o movimento antidoutrina. Já viram esse movimento? Movimento antidoutrina. Cada um crê no que quer. Isso é o relativismo. Existe diferença do relativismo para o subjetivismo. É o relativismo evangélico. Você crê no que você quer. Não tem problema. E não existe mais esse respeito à doutrina. Você não pode sequer mencionar esse termo, doutrina. Não, cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Isso vai levar a igreja à morte espiritual. Vai levar a igreja pode lotada. Não cabe mais ninguém na igreja. Mas são apenas incrédulos se reunindo ali para cantar e falar coisas que não conhecem. Incrédulos? Sim, são incrédulos. O apóstolo João chama essas pessoas de incrédulos. Abra a Bíblia em 2 João 1. 2 João 1. João é muito simples. Não tem rodeios com João. Não fica rodeando. Veja bem, não tem rodeios com João. Olha só o que ele diz, no versículo 9. 2 João 1:9. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Nossa, João, pesado, hein? Pesado. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, olha aqui, aplicação direta para nós. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Não tem politicamente correto com João. Não tem. Fecha a porta na cara, não quero que você volte mais aqui. Porque você não traz uma doutrina sadia. Você não traz a proclamação. Você não traz. O que você fala não é vinculado à palavra de Deus. O pastor deve ser fiel, deve permanecer fiel ao seu chamado. E o seu chamado é composto por 2 elementos: a proclamação, e essa proclamação vinculada à sã doutrina.
Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos deixou este livro. Muito obrigado porque nós podemos nos submeter a Ele com toda a nossa confiança, toda a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque temos esse contato contigo, a Tua palavra. Ajuda-nos a sermos fiéis a ela. Ajuda, ó Deus, os pastores desta igreja a cumprirem cabalmente o seu ministério, pregando a palavra, jamais se omitindo diante do erro, pregando a palavra com toda doutrina. Em nome de Jesus, amém.